Olá, eu sou Marcelo Andarilho. No dia 21 de junho de 2020, um canal terraplanista publicou um vídeo onde o dono do canal, Sr. Alê, dizia ser impossível construir uma bússola que apontasse para o Polo Sul magnético. Ele prometeu pagar R$ 1.000 a quem realizasse tal feito. Bem, eu, o Carlos Machado e o professor Silvestre cumprimos o desafio. Mas além de não recebermos o prêmio, tivemos nossos comentários deletados no canal terraplanista. Além disso, fomos bloqueados no canal. Muito honesto de sua parte, Sr. Alê. Mas a desonestidade não para por aí. Além de continuar a propor desafios que não irá honrar, no dia 3 de julho, ele publicou um vídeo onde é exibido um trecho de uma gincana, onde o professor doutor da USP apresenta a seus alunos argumentos falaciosos usados por terraplanistas para tentar desconstruir o famoso experimento de Eratóstenes, a fim de provar que a Terra é plana. Mas é óbvio que exibido fora de contexto para parecer que o professor é um terraplanista. No dia 4 de julho, outro terraplanista, o Sr. Bruno Alves, replicou o vídeo em seu canal de conteúdo originalíssimo. Acontece que o Razek, editor do site Esférica Est, entrou em contato com o professor da USP, que logo publicou um comentário no vídeo do Sr. Alê, abre aspas. Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Possani do vídeo. Não sou terraplanista, muito pelo contrário. Este trecho do vídeo é só parte de uma brincadeira com os alunos da Poli. Era uma tarefa de uma gincana, apresentar argumentos falaciosos para provar a Terra plana, fecha aspas. E ainda comentou, abre aspas, vamos esperar que não apaguem meu comentário. Fecha aspas. Como bem disse o professor, os argumentos terraplanistas são falaciosos e facilmente derrubados. E é isso que pretendo demonstrar nesse vídeo. Logo nos primeiros dias de 2020, um amigo aqui do YouTube, o Gáudio, me convidou para que juntos repetíssemos o experimento de Eratóstenes. Porém, ao invés de usarmos 2 pontos de medição, usaríamos 3 pontos. Para quem não conhece o experimento de Eratóstenes, sugiro que assistam esse vídeo. Quem foi Eratóstenes? Ele estará linkado na descrição desse vídeo. Nele eu conto detalhes do experimento e o motivo pelo qual ele foi realizado usando apenas 2 pontos de medição, Alexandria e Siene. Ao combinar os detalhes para a realização do experimento, eu sugeri o dia 7 de janeiro, pois nesse dia o Sol estaria a pino, ou a 90 graus, ou no zênite, que são a mesma coisa, sobre a minha cidade, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Portanto, assim como descrito no pergaminho lido por Eratóstenes há mais de 2.200 anos, um obelisco no centro de Petrópolis teria sua sombra reduzida ao oeste com o passar das horas, até que próximo ao meio-dia sua sombra desaparecesse por completo, e após este breve momento, a sombra surgiria no leste, crescendo novamente com o passar das horas. Portanto, este seria um ótimo dia para a realização do experimento. Mas, por outro lado, não teríamos muito tempo para convidar outras pessoas que tivessem disponibilidade para participar do experimento. E, apesar disso, conseguimos convidar outras 2 pessoas em outras cidades do país. Mas várias dificuldades surgiram. Mau tempo, nuvens, compromissos e imprevistos de última hora fizeram com que o experimento fosse realizado apenas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Sendo que, em Petrópolis, as nuvens quase atrapalharam tudo. Mas o fato de termos feito o experimento em apenas 2 pontos, ou seja, em 2 cidades naquela data, não invalidou nosso experimento. Afinal, como eu soube que exatamente no dia 7 de janeiro, às 11h59, o Sol passaria a 90 graus sob o obelisco da minha cidade? Eu consultei um oráculo? Fui orientado por vozes na minha cabeça? Eu não sou astrônomo e não tenho conhecimento para calcular a trajetória de um astro com tanta precisão. Por isso, utilizei informações do Stellarium. Em um outro vídeo aqui no meu canal, eu já demonstrei a confiabilidade do Stellarium, confirmando previsões feitas em um vídeo do amigo Josiel Gomes e comparando a observações feitas por mim. Geralmente, terraplanistas e outros negacionistas do modelo astronômico estabelecido pela ciência não confiam no Stellarium, como no caso de uma senhora de Nova Friburgo, que negando todas as observações e cálculos matemáticos que foram realizados ao longo de séculos e que são a base para o modelo astronômico vigente, ela afirma que todo o conhecimento está errado e que o Sol é pequeno em relação à Terra e está muito mais próximo do planeta. E para provar sua teoria, ela fez imagens de um terreno, onde podemos ver uma coluna, cercas de madeira e tijolos.
afirmando, baseada nas imagens, que no dia 5 de novembro de 2019 o Sol estaria a 90 graus sobre sua cidade e, portanto, nessa data a coluna não projetaria sombras no meio-dia solar. Vamos analisar as imagens feitas por ela. Nessa imagem, que segundo ela foi feita às 10h45, podemos ver que há uma sombra na coluna, marcada aqui em vermelho, também da cerca e dos tijolos. Também podemos ver que o Sol ilumina os blocos de concreto, em suas faces voltadas para cima, marcados aqui em amarelo, assim como essa área próxima aos tijolos. Nessa outra imagem, que segundo ela foi feita às 11h57 e que portanto não teria sombras, podemos observar que os blocos de concreto não estão sendo iluminados pelo Sol. E também podemos ver a sombra da grade de madeira projetada na área próxima aos tijolos. Eu tomei conhecimento dos delírios dessa senhora através de um grupo de WhatsApp, alguns dias após ter feito as imagens do obelisco na minha cidade com o sol a pino. Entrei em contato com ela para tentar mostrá-la as inconsistências de suas afirmações. E mesmo depois de mostrá-la as análises das imagens feitas por ela, ela não se convenceu da existência de sombras e ainda afirmou que no dia 5 de fevereiro o sol voltaria a passar a 90 graus sobre sua cidade. Algo que seria impossível. Vamos tentar entender o porquê isso seria impossível. O dia mais longo do ano no hemisfério sul é o dia do solstício de verão, 21 de dezembro. Nesta data, o Sol estaria exatamente sobre o Trópico de Capricórnio, ou seja, o Sol estaria a pino, ou a 90 graus, ou no zênite, em cidades localizadas na latitude 23 graus e 26 minutos, como Parnaíba, Sorocaba e Londrina, durante o meio-dia solar, que é quando o Sol atinge sua maior elevação. Portanto, em seu trajeto aparente no céu, o Sol passa 2 vezes sobre o paralelo 22, onde se encontram as duas cidades, Petrópolis e Nova Friburgo. No dia 5 de dezembro, quando ele se dirige ao paralelo 23 graus e 26 minutos, que é o Trópico de Capricórnio, e no dia 7 de janeiro, justamente quando ele está voltando do Trópico de Capricórnio, em direção à linha do Equador, onde passará no dia 20 de março, dia do equinócio de outono, no hemisfério sul. E é lógico que o Sol não poderia estar no zênite em Petrópolis no dia 7 de janeiro, quando fiz o registro do obelisco na minha cidade, e no dia 5 de fevereiro em Nova Friburgo. O Sol não voltaria apenas para satisfazer a vontade daquela senhora, mas ela, mesmo estando ciente de que o Stellarium confirmava o que eu já havia dito, continuava afirmando que estava certa. Então sugeri a ela que fizesse uma ferramenta simples, com um cabo de vassoura fixado a 90 graus, com 1 metro de altura, e fotografasse todos os dias, até o dia 5 de fevereiro, e comparasse ao Stellarium. Assim, ela veria por si mesma que estava equivocada. E me propus a fazer o mesmo, e para garantir que minhas medições fossem confiáveis, fixei uma chumbada de pesca a uma vareta por meio de uma linha, e a amarrei a um varal de roupas. A chumbada, que é uma bola de chumbo, serviria como um prumo de pedreiro, garantindo que a vareta estivesse sempre a 90 graus. Portanto, se o Sol estivesse a 90 graus sobre a vareta, só a sombra da bola de chumbo seria projetada, pois a sombra da vareta seria projetada sobre a bola. Logo abaixo da bola, pus um disco com círculos concêntricos, de centímetro a centímetro. E a partir do dia 30 de janeiro eu fotografava a sombra da vareta projetada no disco durante o meio-dia solar e enviava por WhatsApp ou por e-mail para a senhora de Nova Friburgo, demonstrando assim que o Sol, ao invés de estar se aproximando do zênite, ele na realidade estava afastando-se do zênite, exatamente como mostrava o Stellarium. E na realidade, o Sol no dia 5 de fevereiro iria cruzar o zênite na cidade de Brasília. Então, pedi ao amigo Orozimbo Maia, que mora em Brasília, que fizesse a observação e o registro do evento, mesmo que de maneira rudimentar. E no dia 5 de fevereiro, mesmo com o clima desfavorável, eu em Petrópolis e Orozimbo em Brasília conseguimos fotografar a passagem do Sol ao meio-dia solar. Mas a senhora de Nova Friburgo disse não ter conseguido fotografar por conta do mau tempo. E eu até acredito, pois as condições climáticas eram péssimas. Mas o meu registro aqui no paralelo 22 e o do Orozimbo no paralelo 15 comprovavam que o Stellarium mais uma vez estava certo e a senhora de Nova Friburgo estava errada.
Foi então que no dia 10 de fevereiro ela me enviou essa foto da rodoviária de Nova Friburgo, com uma caixa d'água cilíndrica, como uma torre, onde ela afirmava que naquele dia a torre projetava uma sombra aproximadamente de 3 metros, e que, portanto, mesmo contrariando minhas fotos do dia 30 ao dia 5 de fevereiro, e as fotos do Orozimbo, e até mesmo o Stellarium, ela estava certa, pois, segundo ela, uma torre de 100 metros de altura, projetando uma sombra de mais ou menos 3 metros, comprovaria que o Sol estava a 90 graus sobre Nova Friburgo. Foi aí que eu lhe perguntei onde estava a torre de 100 metros, já que aquela torre teria mais ou menos 30 metros de altura, e, portanto, a sombra de mais ou menos 3 metros teria o equivalente a 10% do tamanho da torre, assim como a sombra da vareta tinha mais ou menos 10% do tamanho da vareta no dia 5 de fevereiro, e que, portanto, mais uma vez ela estava equivocada. E para resolver a questão da altura da torre, eu nem precisaria ir até Nova Friburgo, pois se a sombra da torre tem 3 metros, a porta vermelha na base da torre não teria mais de 2 metros de altura. E, portanto, se empilhássemos a imagem da porta por toda a extensão da torre, teríamos, no máximo, 16 portas, ou seja, no máximo 32 metros. E até hoje ela não se convenceu de que está errada, nem na altura da torre, acreditando ainda que a torre tem algo perto de 100 metros. Não sei dizer que motivos levam pessoas como a senhora de Nova Friburgo, o senhor Alei, o senhor Bruno Alves e outros a fazerem essas afirmações e sustentarem equívocos e mentiras, negando fatos e evidências, manipulando e distorcendo informações, mesmo diante de evidências incontestáveis. Eu acompanho um canal de um rapaz que é psicólogo. Ele descreve em alguns vídeos o perfil de pessoas como essas. Recomendo que assistam e se inscrevam nesse canal. Psicologia e Racionalidade. Bem, pelo que vimos até aqui, o Stellarium é uma ferramenta muito confiável para que possamos usá-lo para obter um terceiro ponto, que pode ser Brasília, para prosseguirmos com o experimento de Eratóstenes, usando o paralelo 22, Petrópolis, o paralelo 15, Brasília, e o paralelo 6, Nísia Floresta. E já que esse vídeo está um pouco longo, em um próximo vídeo repetiremos o experimento de Eratóstenes. Com 3 pontos de medição, podemos não só medir a circunferência da Terra, mas também mostrar que o Sol está muito distante dela e que a Terra é esférica. Coisa que Eratóstenes já sabia há 2.200 anos atrás. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações. Ah, e antes que eu me esqueça, Sr. Alê, estamos esperando o pagamento do prêmio. Um abraço a todos.